Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Tudo bem com você? Meus amores, como você tá? Como vocês estão? Então, eu abri aqui a câmera, coloquei até o microfone para ficar a captação do som melhor. E eu quero bater um papo com você hoje sobre o meu processo de conversão. Hoje eu sou cristã e eu sou convertida e eu quero conversar um pouco sobre isso com você. Vamos lá? Então prepara aí a pipoca. Provavelmente eu vou falar bastante porque é um assunto que mexe muito comigo tudo isso e eu quero dividir aqui, deixar registrado no canal. Bora lá? Se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, já vem comigo, que aqui a caminhada é sincera e tem coisas incríveis chegando, tá bom? Já deixa um like aí no vídeo para me ajudar a crescer o canal, eu te agradeço demais. Meu nome é Ludmila Miranda, seja bem-vindo a esse canal, se você é a primeira vez que você tá aqui, espero que você goste, fique. E hoje eu quero falar aqui para vocês sobre o meu processo de conversão. Já peço desculpas de antemão se eu me emocionar, porque eu sou super durona na vida com as coisas, mas quando se trata de Jesus, eu fico assim, uma manteiguinha derretida. Então, se eu me emocionar, vocês não ligam, não. Já vou avisando, porque, né? Esse vídeo aqui é a título de compartilhar mesmo a minha experiência, trazer essa história aqui pra você me conhecer mais, para você saber como é que foi a minha história com Cristo, como é a minha história com Jesus, né? E compartilhar aqui as maravilhas que Deus faz na vida da gente, tá certo? Então, tem bastante coisa para falar, eu vou tentar ser breve para não tomar muito do seu tempo, mas eu tenho certeza que esse vídeo vale a pena o seu tempo, tá bom? Então, eu vou começar falando para você que a minha família, ela é praticamente toda espírita. E nesse contexto espírita, eu cresci. Então, eu cresci sabendo da existência de Jesus, né? Reconhecendo Ele como Senhor. E no espiritismo, acho importante eu falar aqui também, antes de eu começar a contar, que o meu intuito desse vídeo não é desmerecer nenhuma religião, nenhuma crença, é simplesmente dividir a minha história, tá bom? E como eu vim de um lar onde a minha mãe frequentava, na verdade, a igreja católica e também, depois de uma época, espiritismo. Então eu cresci assim, lendo livros espíritas, vendo filmes, e eu sou o tipo de pessoa que eu começo a frequentar o local para aprender, né, aquela coisa toda, e depois de um tempo eu começo a querer servir no local. Eu não consigo ficar só tirando, eu preciso devolver. Então eu fiquei alguns anos nesse centro espírita, onde era em outro bairro onde eu morava, e todo sábado, era sábado ou domingo, agora eu não lembro se era sábado ou domingo, acho que era sábado de manhã. Me fugiu a memória, faz muitos anos isso. Enfim, eu ia final de semana lá, aí tinha palestras, né? E eu fui durante um tempo fazer os cursos, frequentei as palestras, ia lá, toda aquela coisa. Tomava passe, aquela coisa toda. E aí eu comecei a querer servir no local. Então eu fazia café da manhã e servia para as crianças, que existia uma creche lá de final de semana. Bom, eu trabalhava no final de semana, então eu chegava super cedo, servia o café da manhã para as crianças, lavava a louça, ajudava, né? Era uma equipe, porque era grande lá. E depois que liberava o café da manhã, elas iam para aula, era um centro educacional lá, tinha aulas. E aí a gente já começava a fazer o almoço.
Então era descascar batata, cortar cenoura, limpar salada, fazer aquelas coisas todas. Eu gostava de cortar os legumes, né? E, enfim, tava lá pro que precisasse, né? Meu intuito ali era servir as crianças, né? E assim eu fiz durante muito tempo. Depois de exercer essa função lá, eu comecei a dar aulas. Porque eles perguntaram, Ludmila, o que mais você gostaria de fazer aqui e tal? A gente tem várias atividades, eu vejo que você é bem dedicada e você gostaria de conhecer, tal. E aí me colocaram para dar aula para adolescentes. E foi assim, foi um desafio e tanto, e foi muito legal e muito gratificante. Se você está chegando agora no canal, eu sou empresária, né? Sou mãe e eu também sou artista. Eu cresci nesse contexto de arte, eu já fiz publicidades, enfim, eu desenho, né? Eu tenho uma marca de roupa, eu sou artista também. Então, as aulas que eu dava lá eram mais focadas em exercícios que eu aprendi no teatro, e eu meio que estimulava, assim, né? Eu lembro que eu dei uma aula de customização de roupas, né? Eu dei uma aula porque eram aulas, não era grade horária de escola, eram classes pontuais, assim, de coisas diferentes que a gente queria levar, e eu sempre trazia essa questão. Eu lembro que teve uma aula que eu dei que era para eles escreverem uma música, então eles ficavam compondo lá, e aí depois quem queria, cantava ou lia a música para a sala, aquela coisa toda, né? Mexia com a criatividade, você consegue tirar um pouco do que tem ali na cabeça da pessoa, no caso dos adolescentes. Tinha esse intuito também. Já passei atividades de exercícios de corpo, assim, que era que eles tinham muita energia, então eu coloquei eles para fazer cambalhota, coloquei eles para fazer esse tipo de coisa, e foi muito divertida essa etapa. E nesse meio do caminho, eu lia, né, os livros de Allan Kardec, frequentava as palestras e servia dessa forma, né, nos períodos. Mas eu tenho uma amiga, e não sei como é que tá agora, ela faz muitos anos que a gente não se fala, ela mudou, né, mas ela gostava de terreiro, então ela me chamava às vezes, ai Lud, vamos para um terreiro que eu descobri que tem não sei o não sei o que, vamos. Então, eu lembro que eu acompanhava ela nessas buscas. E ela também ela gostava de Wicca, né, de bruxaria. Então, ela trazia todo esse universo. Na época, eu sempre fui uma pessoa que acolhia as pessoas e eu sempre transitei por vários locais. Sempre conheci muita gente. Então, eu tava lá pela companhia, tava lá pela curiosidade, sabe? Aquela coisa toda. Eu ia. Eu nunca gostei. Né? Eu fui algumas vezes. Eu nunca gostei, eu nunca me senti à vontade. Eu sempre achei. Nunca me senti à vontade. Mas eu ia, porque às vezes a Renata queria ir, porque ela descobriu um terreno novo, não sei o quê. Vamos lá comigo? Vamos, Rê, vamos lá. Aquela coisa assim. E aí foi indo, fui caminhando nesse sentido. E eu lembro que o sentimento assim, era meio que de confusão. Era meio confuso as coisas, porque eram muitas linhas espirituais, né? Era muita coisa, então era muita coisa. E eu ficava confusa. Mas assim, eu não percebia que eu estava confusa. Só hoje que eu vejo. Então era muita coisa de astrologia, tarô. Direitei aqui melhor a câmera para ficar melhor posicionado. Então era aquela coisa, as meninas se reuniam na casa de uma das amigas para comer pizza, tomar vinho, conversar. Aí uma tirava um tarô, a gente tirava tarô, né? A que sabia tirar tarô tirava, aquela coisa toda. Então eu nunca tive esse olhar de fazer a parte. E aí segui assim durante muitos anos, sabe? Muitos anos. E eu lembro que eu mudei, fui para uma outra casa e eu conheci um amigo meu, muito querido, aliás, crente. E eu lembro que ele frequentava a minha casa, ia lá, e aí, Lud, vamos lá tomar um café? E aí, como é que você tá?
aquela coisa toda, vizinho, né? Vizinho querido, muito respeitoso, muito agradável, sorridente, ele estava sempre feliz. E uma companhia muito boa, então a gente saía, vai, vamos lá, vamos, tá. E eu lembro que esse meu amigo, ele me deu uma Bíblia. E assim, eu tinha uma Bíblia que minha mãe já tinha me dado, mas ela estava até empoeirada, eu não abria a Bíblia. Sinceridade, eu não abria. Eu sabia alguns salmos que minha mãe cantava, que minha mãe orava comigo antes de dormir, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Aquela coisa toda. Mas eu não lia a Bíblia. Mas eu acreditava em Jesus, sempre acreditei, né? E aí eu lembro que essa Bíblia ficou lá um tempão. Eu achei a Bíblia linda porque ela era rosa. E eu adoro rosa. E eu apaixonei que a Bíblia era rosa. Mas assim, eu não tive vontade de abrir e ler. Tô sendo muito sincera aqui com vocês. E a Bíblia ficou lá. Ficou lá, ficou lá, ficou lá, ficou lá. E eu acho que... Eu nem sei o que eu fiz com a Bíblia. Eu acho que eu até presenteei alguém com a Bíblia depois. Porque eu me mudei, empacotei as coisas. Teve coisas que eu doei. Eu nunca li essa Bíblia. Não falo isso com orgulho. Falo com vergonha, tá? Mas foi assim. E seguimos, vida seguiu. Trabalhando, aquela coisa toda. Vida seguiu. E aí... Bom, N coisas aconteceram. Eu conheci o pai do meu filho, isso assim, depois de muitos anos já, aquela coisa toda. Conheci o pai do meu filho e, bom, engravidei depois de um tempo, aquela coisa toda, virei mãe. Aí vivemos juntos, tal, uma época, alguns anos, e aí não deu certo e, enfim, hoje o pai do meu filho mora na Espanha e eu moro no Brasil com meu filho, em São Paulo. Tem até um vídeo que eu falo sobre a maternidade solo, que provavelmente esse vídeo deve sair antes desse vídeo aqui, mas que eu programo os vídeos, tem muitos vídeos programados já. Mas enfim, eu falo sobre isso lá. Vou voltar aqui. Eu separei. E aí eu acabei morando uma época em Santa Catarina. E depois eu fui para Minas, porque eu tava com uma criança pequena, né? Meu filho tinha acho que 4 anos. E minha mãe ficou meio que trabalhando na minha cabeça, falando, filha, vem pra cá, que a gente consegue te ajudar, e você tá sozinha. E ela ficou falando isso durante um bom tempo. E eu, imagina, eu dou conta, imagina. Só que aí eu me deparei numa situação em que eu tava, por exemplo, se eu quisesse sair pra trabalhar ou fazer alguma coisa, eu tinha que deixar uma babá cuidando do meu filho. E eu lembro que eu saí, e quando eu voltei eu tive que pagar, tipo, R$ 300 pra ela. Pelo tempo que eu fiquei, porque em São Paulo é trânsito, é tudo longe, e às vezes o compromisso, aquela coisa toda. E eu lembro que na hora que eu paguei esses R$ 300 pra ela, eu pensei, nossa, vai ficar caro pra mim isso aqui, meu. Porque eu saí um dia que eu precisei fazer uns negócios. E aí eu considerei, de fato, ir pra Minas pra ficar perto da minha família, pra ter essa ajuda, porque eu entendi. E como o Igor era muito pequeno, eu não conseguia trabalhar direito, porque eu tinha que estar em casa. E pra mim, assim, eu não queria colocar a babá pra cuidar do meu filho. Eu penso assim, se Deus me deu o filho, é responsabilidade minha. Então eu vou exercer o papel de mãe. Nada contra quem tem babá, nada contra, tá? Esse é o meu posicionamento. Essa é a minha posição como mãe. Eu quero cuidar do meu filho. Até teve uma época que o pai do meu filho falou, você quer uma babá? A gente contrata, eu contrato pra gente, não sei o que. Eu falei, não, eu não quero. Ninguém cuidando do meu filho. Eu sou a mãe dele, eu que vou cuidar. Então eu preferi abrir mão de conseguir render no trabalho mais, mas render sendo mãe. E durante um período bom, eu tive que focar muito nisso. E aí eu fui para Minas. E assim, lá em Minas foi muito difícil para mim, porque não foi difícil financeiramente, ou foi difícil espiritualmente, emocionalmente. E porque eu tive que sair da minha casa. Eu adoro a minha casa. Gente, minha casa é pequenininha, mas assim, eu tenho minhas coisas, entendeu? Tá tudo organizado do meu jeito. É meio caóticozinho, daquela coisa toda. Vocês já conhecem aí no canal a minha casa, mas assim, é minha casa. É o meu templo, é o meu lar, é o meu espaço. Tá me entendendo? Eu adoro. Então, abrir mão disso foi muito difícil.
Aí eu coloquei o apartamento para alugar, muitos anos, aí entra gente, sai gente, aquela coisa toda, enfim. Me desapeguei do fato que as pessoas iam usar minhas coisas, né? E desapeguei. Falei, qualquer coisa, depois eu compro outra. Enfim, adaptei. Eu sou boa em me adaptar. Sempre fui. Aí eu fui pra Minas. No que eu fui pra Minas, eu conheci... Eu já conhecia, né? Mas a minha vizinha, ela é crente, fervorosa. A Gláucia. Uma mulher muito preciosa. Aliás, um beijo pra Gláucia. Eu te amo muito. É minha mãe na fé, ela. Mas eu vou chegar lá. E hoje eu vejo a importância que foi de eu ter ido pra Minas. Mas na época, pra mim foi assim, foi horrível. E aí eu fui para Minas. E aí eu comecei a conviver mais com essa minha vizinha, porque eu ficava muito em casa por conta do meu filho pequeno. E ela estava sempre em casa, aquela coisa toda, e vizinha mesmo, assim. As sacadas eram enormes, são enormes até hoje, e é de frente uma para outra. Então, assim, a gente conversava na sacada, muito engraçado. Aí eu lembro que ela sempre colocava louvores, estava sempre cantando, louvando, e uma alegria fora de sério. E eu tava super triste, eu tava super... aquela coisa toda, super chateada com o término do relacionamento, com o fato de eu estar lá com meu filho, aquela coisa toda. E eu sempre vi muita alegria nela, muita alegria. E ela tava sempre limpando a casa. Então ela tava limpando a sacada, jogando água, passando pano, não sei o quê, e aquela casa cheia de integrantes, né? Tem a filha, tem a neta, tem um cachorro, tem o papagaio, o periquito, aquela coisa toda, né? E ela sempre muito alegre, uma mulher assim, cativante, ela é muito cativante. Muito sábia, né? Muito calorosa, muito acolhedora, sabe o que dizer com as palavras, ela é muito boa, ela é excepcional, muito amada, assim. E ela conversava comigo, e ela teve essa sensibilidade de identificar em mim uma tristeza, de ver aquela situação toda, né? E se importar com isso, porque tinha gente que via, mas não se importava. Ela se importou comigo, né? E ela começou a me chamar para ir para os cultos. Então, o meu tio, ele tem até hoje, ele tem um centro espírita lá na casa dele. Ele tem uma casa enorme, ele tem um centro lá há muitos anos. E quando eu cheguei lá, eu frequentava, né? Da família, aquela coisa toda. Mas aí a minha vizinha começou a me chamar para ir para os cultos. E eu comecei a ir. Eu lembro que de tanto ela chamar, eu tinha ficado sem graça de recusar. De tanto que ela chamava. Porque chega uma hora que você fala tanto não, que você fala, acho que eu vou falar um sim, porque tá chato já. Então foi a alegria dela e foi a persistência dela, né? E aí eu fui pro culto. Eu lembro que o dia que eu fui, ela frequentava na época a igreja ela era em cima de uma padaria, uma igreja pequena. E o pastor Roseni, que hoje tem uma igreja enorme, na verdade ele tem mais do que uma igreja, a família dele toda pastoreia, né? E eles têm algumas igrejas. Acho que são 3, na verdade, 4, não sei. Esqueci agora. Mas na época era em cima de uma padaria. E eu lembro que eu fui lá, né? E assim, eu saí de uma realidade onde eu estava morando aqui em São Paulo, ou estava lá em Santa Catarina, eu morava numa mansão lá em Santa Catarina, gigante, assim, enorme, super luxuosa, aquela coisa toda. E aí eu me deparei lá com aquela igrejinha lá, as cadeiras de plástico, aquela simplicidade toda. E beleza, né? Vamos lá. E eu lembro que eu fiquei um pouco... Foi esquisito pra mim, porque no espiritismo as reuniões acontecem em locais meio que escuros, né? A luz baixa, é muito silencioso, é muito pensamento, eleva o pensamento, vamos orar, aí você entra, você conversa com alguma entidade lá, né? Toma um passe, divide alguma agonia, eles meio que te passam uma água fluidificada, é tudo muito calmo, é tudo muito brando, né?
E na igreja, eu entrei numa igreja que era pentecostal. Era do fogo. E eu não sabia o que era isso. Pentecostal, o que é isso? Eu não sabia, né? Meninas, meninos, mulheres, homens. Na hora que o povo começou a louvar na igreja, eu queria sair correndo. Eu achava aquilo tudo muito exagerado. Eu achava muita coisa. O som era muito alto, eles cantavam pra valer. E dava glória a Deus, e aleluia, e aquela coisa toda. E eu fui, nossa, eu fui meio que assustando, achando, nossa, e na minha cabeça eu tava chegando, né? Eu olhava, pensava, nossa, que exagero, pra que isso? E a mulher, glória a Deus, aquela coisa toda. E eu achava aquilo, nossa, gente, sabe? Mas ficava, porque apesar de todo aquele. Eu eu via sinceridade no pastor. E eu gostava disso. E eu gostava da presença da minha amiga Gláucia. Então eu ficava. E aí eu lembro que a dinâmica do culto era nova para mim, porque eu não conhecia, né? Então, aí o pastor abria sempre orando, orando muito, né? Uma oração muito sincera, que só de pensar eu fico assim, eu vejo muita verdade nele, pastor Roseni Bastos. Procura ele no Instagram, que ele é uma bênção. Roseni Bastos. A igreja é Deus Restaura Israel. Vai lá no Instagram, é uma bênção. Eles têm lives, é muito bom. E aí, ele entra orando, né? Depois louva, abre com alguns louvores, e aí lê a palavra no telão, e aí ele prega. Então é assim a dinâmica. Depois pede oferta, né? Porque toda igreja precisa se manter e tal. Louva, ora e fecha o culto. A dinâmica era essa. É essa até hoje. E aí, ele orando, eu achava aquilo ótimo, eu fechava meu olho e eu sentia verdade naquilo, né? Sempre senti verdade no meu pastor, por isso que eu permaneci, né? Sendo pastoreada por ele. E aí quando começou o telão, isso foi a primeira vez que fui no culto, tá? A passar o louvor. Eu adorei que tava no telão, porque eu não conhecia nenhum louvor. Zero. Então, quando estava no telão, eu conseguia acompanhar. Então, o que eu esperava? A primeira parte da música, eu lia, escutava o pessoal cantando, pegava o ritmo, e aí na segunda parte eu entrava e acompanhava. A estratégia era essa. Aprendo rápido, pessoal. Eu aprendo rápido. Aí eu lembro que quando eu abri a boca pela primeira vez na minha vida inteira para adorar Jesus, eu não sei se eu consigo colocar em palavras. Ai, gente, eu vou ficar emocionada que vocês falando para vocês. Eu lembro que quando eu abri a minha boca para adorar o nome de Jesus, mas me invadiu uma alegria que eu não sei te explicar. Me invadiu uma satisfação tão grande. E aquilo foi maravilhoso para mim. Eu senti como se renovasse toda internamente, assim, como se tivesse uma água jorrando assim dentro de mim. Ai, foi incrível. E eu amei aquela sensação. Continuava achando barulhento, continuava achando muita coisa, mas a partir daquele momento eu comecei a voltar pelos louvores. Porque eu amei aquela sensação de adorar o nome de Jesus. E aí eu continuei indo, toda semana a gente ia, né? E aprendia a palavra, porque eu gosto de igreja que abre a palavra, que lê e que medita sobre aquilo, né? Então eu estava aprendendo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu estava indo e me alimentando espiritualmente da palavra. E aí aquilo foi entrando no meu coração, aquelas palavras, os louvores. Aí eu lembro que na minha casa eu abria o YouTube para escutar os louvores, para aprender os louvores, para conseguir cantar na igreja e não passar tanta vergonha. E aí depois de um tempão escutando os louvores, eu comecei a decorar eles, eu comecei a pegar a melodia, comecei a entender e tal, e já consegui acompanhar melhor
nos louvores, na igreja. E também eu lembro que eu comecei a escutar pregações no YouTube, coisa que eu não fazia antes, tá? Não vou falar aqui pra você que eu adorava pregações, porque eu nem aí pra elas. E eu comecei a intercalar entre pregações e louvores. E muita pregação. Eu escutava muita pregação. Olhando agora assim, foi uma época que, nossa, Jesus cuidou tanto de mim. Foi uma época de deserto para mim. Eu acho que é a mais difícil que eu já passei. Mas hoje eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, né? Sempre vi, mas hoje eu entendo que aquele momento era um momento de aprender, de absorver, de ouvir, de ser tratada com a palavra, né? Eu hoje olho para trás e vejo que sabe, raízes? Deus estava criando minhas raízes. Por isso que demorou tanto eu sair de lá. E eu não entendia, parecia que não ia ter fim minha fase lá. E Deus estava criando raízes, raízes profundas. Hoje eu vejo isso, né? Mas na época eu não sabia. E eu fiquei nisso, frequentando a igreja, mas assim, eu ainda não era convertida, então vivia, né, e tentava e tal, e foi indo. E lá na igreja, o pastor sempre chamava para batizar. Todo mês tinha batismo, então sempre tinha convites. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre o batismo, eu falei, que legal, tal. Mas eu demorei um pouco em querer me batizar. E teve um dia que ele falou do batismo e eu, dentro de mim, falou, nossa, eu quero muito me batizar. E eu lembro que eu tentei, mas eu não consegui ir, porque teve essa... Aí depois de um tempo, pareceu que demorou ele chamar de novo para batizar novamente. Eu lembro que eu fiquei meio agoniada que eu não consegui naquela época. E depois, enfim, surgiu uma oportunidade e eu consegui. Mas aí a igreja já tinha mudado de local. Teve uma época que eu parei de ir, depois eu voltei de novo. Teve uma época que eu deixei de frequentar tanto a igreja e estava saindo mais com a minha prima. Minha prima fez um grupo lá e a gente, Vale Night chamava. Então a gente conseguia dar umas escapadas, e Belo Horizonte tem uma vida noturna muito grande, né? Então a gente ia para shows, para bares, para dançar. Ela gostava de seguir algumas bandas lá. E sempre que tinha show da banda em algum lugar, a gente ia lá por conta que ela adora a banda. E aquela coisa toda, né? Ia, tal, divertia. E aí teve uma época que eu me afastei um pouco de igreja, porque eu tava mais gostando de sair com minhas primas, aquela coisa toda. Aí a igreja saiu do local de onde eles estavam, eles foram para um outro local na rua, que era maior. Lá eu frequentei um período, mas não tanto. Depois eles mudaram para uma outra igreja, que era uma outra igreja antes, e era um espaço onde até hoje enorme, muito grande mesmo. Com estrutura de luz, aí tinha mais estrutura. E aí lá eu frequentava bastante. Até eu voltar eu frequentei. E aí eu fiquei um tempo lá e batizei. Fiquei com vontade de batizar, batizei. Até no dia eu não chamei a minha mãe na fé, porque eu tenho mania de ir fazendo as minhas coisas quieta na minha, não fico anunciando muito, depois só falo o que fiz. Eu sou dessas. E na época eu lembro que eu fiz isso e a minha mãe na fé ficou muito triste, ela chorava. Por que você não me chamou? Isso é como um nascimento, você é minha filha na fé, eu queria estar lá. Eu falei, Glaucia, desculpa, me perdoa. Não foi com intuito. Foi até no dia do meu aniversário. Eu batizei no dia do meu aniversário, olha. E foi muito emocionante. Eu levei meu filho e minha mãe. E aí enfim, foi muito emocionante. Meu filho olhava e minha mãe gravando e ela chorou e foi muito lindo. E o pastor falou palavras muito fortes, né? Então, foi muito bonito, foi um momento muito lindo. Glória a Deus, né? E aí eu continuei frequentando o culto, e aí sempre na cadeira, né? Até então eu não servia, sempre na cadeira. E aí eu comecei a ver na internet
cursos de teologia, que eu queria fazer teologia. Comecei a pesquisar, mas eu estava na dúvida, porque eu não sabia qual que era bom. Aí eu comecei a meio que achar muita informação, não sabia exatamente qual que eu faria. E eu lembro que nesse período desse mês que eu estava correndo atrás disso, a Gláucia, minha vizinha, entrou na minha casa, veio trazer um bolo. Ela sempre levava bolos, coisas deliciosas, que ela fazia caldo, arroz doce. Tipo assim, ela só me mimava. Mimava, né, e meu filho. E eu lembro que ela sentou no sofá e ela falou: Lud, vai começar um curso de teologia lá da igreja? É um curso super legal, dura 2 anos. E aí eu queria saber se você não gostaria. Eu falei: quero. Antes dela terminar de falar, ela falou: glória a Deus. Eu falei: Glaucia, que loucura você tá me falando isso, porque eu tava procurando um curso de teologia, porque eu queria aprender mais, eu queria aprender, o que eu quero, né? A gente vai ficando com sede. Ela sempre falava isso pra mim: você tá com sede, você tem sede. Uau, quero saber mais desse amor, eu quero saber mais de Jesus, como assim? Eu quero saber mais. Que amor é esse? Meu Deus, que coisa mais linda. Que sede que eu tô de Jesus. E aí eu fiz esse curso com ela, eu bati um papo com ela, eu falei assim: ó, Glaucia, só que tem o seguinte. Ela falou pra mim que ela falou assim: Lude, só que às vezes eu começo as coisas, eu não termino, às vezes eu deixo pela metade, eu não sei como é que vai ser, porque o local é longe, e aquela coisa toda. E aí eu falei a seguinte coisa pra ela, eu falei assim: Gláucia, eu sou o tipo de mulher que se eu começar um negócio, eu vou até o fim. Eu não deixo as coisas pela metade. Não deixo. Então a gente vai começar esse curso e a gente vai terminar. Beleza, beleza. E aquele rolo todo, né? Cada semana uma pessoa vai dirigindo, cada semana aquela coisa toda. E longe o local, tinham 40 minutos pra gente chegar. Então era 40 minutos pra ir, 40 pra voltar, mais as aulas. Mas assim, foi uma bênção, pastor Claudiano e pastor Paulo. Gente, que maravilha, porque os dois, eles se complementavam, se complementam. O pastor Paulo, ele é formado nos Estados Unidos, ele fez pós-graduação, doutorado, aquela coisa toda. Então ele é super assim teólogo, embasado nos estudos, aquela coisa toda. Então ele é mais mente, né? Já o pastor Claudiano, ele é pastor, ele tem uma vivência de pastor. Então ele trazia, parece que o coração da coisa. Uma oração, uma unção, um amor por Jesus, um amor pelo ministério, e eu sentia isso. Um era razão e outro coração, parecia. Então completava direitinho. Cada semana que a gente ia lá era um professor. E uma turma ótima, super queridos, assim. Nossa, foi uma bênção aquele curso. E aí eu aprendi muito, né? Eu fiz esse curso de teologia, a gente se formou. E aí eu comecei a servir, né, lá no ministério da igreja onde eu frequentava, onde eu me converti, a Deus Restaura Israel. E comecei a servir lá, comecei a servir lá, porque entendo que Deus estava me construindo, né? Então não adiantava eu chegar lá e começar, eu estava sendo curada, eu estava sendo tratada, eu estava aprendendo, eu estava assimilando, eu estava estudando. Então foi um tempo demorado para eu começar a devolver para eles, eu reconheço. Até falei para o pastor, eu falei: ó, pastor, você me desculpa que eu demorei tanto tempo para poder vir aqui servir, né, o seu ministério. Eu sou muito grata por tudo que o Senhor fez até agora, pelo tudo que o Senhor faz, por quem você é, pela tua família. Então eu quero devolver um pouquinho que seja, o que precisar. Se precisar, eu faço café, o que precisar. E ele: glória a Deus, meninos. Nossa, você tal, tá pouco tempo aqui, mas já querendo servir e tal, que glória a Deus, né? E eu fiquei lá no total, acho que foram 5 anos na igreja. E aí acabou que eu fiquei uma fase lá, né, na igreja, fiz o que tinha que fazer lá, ajudava com o que era necessário, o que era preciso, tinha uma escala de quem servia, então a gente se organizava em relação a isso. E aí eu voltei para São Paulo, então eu voltei e aí, né, não tô mais lá. Mas aqui eu encontrei uma igreja que na verdade foi indicação de um vizinho meu,
que já não mora mais aqui, mas eu converso com ele. Então ele falou, Lúdia, aí tem uma igreja que chama IB Morumbi, que é ótima, tal, super perto. E agora eu tô nessa igreja. Eu fiz o curso de batismo, de membresia, né? Batismo não, de membresia. Tô lá no grupo de capelania, tô no grupo do Ministério Kids, eu cuido das crianças a cada 15 dias, aquela coisa toda, tentando me envolver, conhecer. E eu aprendo muito nesse ministério, é uma coisa de louco. Antes de frequentar essa igreja, eu fui numa outra que também era pentecostal, estilo a minha que eu vi. E o dia que eu fui com meu filho, ele falou, ai mãe, que barulho, que ele não gosta de coisa muito barulhenta, aquela coisa toda. E realmente, eles estavam com um volume muito excessivo pro local, pelo tamanho do local. E aquela coisa toda. Eu gosto, que eu aprendi assim, mas o meu filho não gostou, não ficou à vontade. E aí eu orei muito pra Deus, eu falei, Deus, eu gostei muito daquela igreja, mas tem essa daqui que é mais perto do que a outra. Qual que o senhor, né? O que o senhor tem pra mim? Onde que eu devo ficar? Aquela coisa. E aí, né, eu senti que Deus falou pra eu ficar nessa que eu tô hoje, porque eu já tinha conhecido aquela vertente, agora eu precisava conhecer um outro jeito, né? E realmente aqui, assim, espetacular. A igreja que eu tô hoje, eles têm, assim, eu vejo que os pastores, eles fazem questão de conhecer todos os membros, conhecer a história deles. Quando você faz o curso de membresia, você tem que escrever um testemunho, você manda para o pastor, depois eles te conversam com você para conhecer. Então, assim, ninguém passa desapercebido lá, né? Eu lembro que eu estava chegando, comecei a frequentar lá em fevereiro, e aí eu me sentia invisível dentro da igreja, porque a igreja é enorme, eu não estava acostumada, eu estava acostumada com uma igreja pequena. E aí eu me senti invisível, não conhecia ninguém me conhecia, aquela coisa toda, parecia o Gasparzinho andando pela igreja. E eu lembro que eu passei perto do pastor e oi pastor, como vai? A paz? Eu sou a Ludmila, eu sou membro aqui, eu sou nova integrante da igreja, como o senhor está? Que prazer te ver, bom dia, aquela coisa toda. E ele, oi minha jovem, eu sei quem você é, como você está? Seja bem-vinda. E eu lembro que depois que ele falou, eu sei quem você é, depois assim, talvez ele tenha pego, né, no registro que eu me apontei para o Ministério Kids para cuidar das crianças de 7, 8 anos. Ele deve ter visto a minha foto, porque tem que colocar uma foto, você tem que fazer uma declaração, você tem que responder umas perguntas, você tem que falar aquela coisa toda. E ele deve ter visto essa ficha, né? E eu só sei que quando ele falou que eu sei quem você é, eu me senti vista dentro da igreja e foi muito legal. E resumindo, a minha vida antes e a minha vida depois, agora, né? Minha vida antes era uma vida onde eu andava muito ansiosa, muito ansiosa. Eu tinha, às vezes, momentos assim que eu ficava ansiedade braba, sabe? Tipo uma agonia, uma angústia que eu não sabia explicar. Eu via, antes de me converter, eu via Jesus como lá no céu, perto dos anjos, e eu aqui na terra, no olho do furacão. Ele estava lá, ele cuidava de mim, eu sempre me senti muito protegida por Deus, mas ele era distante. E eu também não lia a palavra. Eu também não lia a palavra assim. E hoje, depois de tudo isso, né, depois de ter escutado louvores, depois de ler a palavra, de ter frequentado cultos e recebido palavras proféticas, palavras, né, da própria Bíblia que eles pregam, as pessoas que eu conheci de igreja, né, as pessoas com fé mais fervorosas, pessoas que abrem a boca para glorificar o nome do Senhor assim, simplesmente porque deu vontade. Eu faço isso hoje, eu sei como é que é bom, né? Glória a Deus, obrigada, né? E eu sou uma mulher assim, muito mais calma, com uma paz de espírito que só Jesus me deu. Eu hoje entendo
Eu não entendo o tamanho do amor de Deus, porque eu acho que eu não tenho essa capacidade de entender o tamanho do amor dele. Ai, gente, desculpa, eu fico muito assim, mas lendo a palavra e conhecendo, chegando mais perto da palavra, mais perto de Jesus, eu sinto tanto amor, mas é um amor que me constrange, sabe? Eu sinto muito amor. E aí eu me deparo no seguinte situação: como que eu consegui ficar tanto tempo longe desse amor, sabe? Como é que eu consegui ficar tanto tempo longe disso? Porque hoje eu olho para a cruz, eu penso em Jesus, eu me sinto muito amada. Eu entendi o sacrifício perfeito que ele fez. Por que que ele fez? Porque na igreja a gente aprende sobre isso, né? E eu assimilei tudo isso de forma muito profunda. Porque o amor de Deus, ele é muito profundo. E isso preenche a gente de uma maneira que nada mais pode preencher. Eu lembro que recentemente tem uma amiga minha do Rio que eu amo muito. Já falei dela aqui no canal, a Suelen. Ela é do Rio de Janeiro. Eu amo muito a Suelen. Ela é uma mulher assim muito especial. Eu lembro que ela me mandou mensagem uns dias atrás. E ela falou: Lude, você vai longe ainda, amiga. E eu lembro que as minhas palavras foram as seguintes. Eu falei: amiga, eu já cheguei ao lugar mais alto que eu poderia na vida. Eu cheguei aos pés de Jesus. E para mim, a minha vida já tá ganha, porque eu conheço Jesus hoje. Porque eu entendo melhor sobre Ele. E toda essa caminhada despertou coisas incríveis dentro de mim. Me fez sentir um amor que eu não tinha sentido antes. Me fez entender coisas espirituais que antes eu não me atentava. Eu olho hoje para o mundo com outros olhos. E tudo isso foi a luz que Deus, ele entra na vida da gente, as coisas se iluminam de um jeito que antes o que era escuro você começa a ver, clareia, tipo um quarto que tá escuro, você não tá vendo a bagunça porque tá escuro. Aí você acende a luz, aí você começa a ver, nossa, tá empoeirado aqui. Nossa, que bagunça, deixa eu arrumar isso aqui. Nossa, mas que confusão, deixa eu organizar, isso aqui não presta mais, deixa eu jogar fora. Então, dentro de mim, eu senti isso. Eu comecei a limpar o quarto. E foi um processo, porque eu me sentia tipo assim. Eu falei que o vídeo ia ser longo, mas tá valendo a pena, não tá? Eu comecei a sentir assim. Eu já não era mais quem eu era. Eu não era ainda quem eu ia ser. Eu tava no meio do caminho. E o meio do caminho era um pouco... Parecia que eu não tava na minha pele. Eu era eu na transição entre a antiga eu e a nova eu, renascendo. A minha sensação era, tinha roupas que não tinha mais nada a ver comigo. Tinha comportamentos que não tinha mais nada a ver comigo. Tinha coisas que ia mudando, sabe? E aí eu fui adaptando, eu fui eliminando o que não servia, eu fui tirando o que não fazia sentido, eu fui começando a fazer essa limpeza interna e externa, falando. E aí eu comecei a me transformar nessa pessoa, que eu tô me transformando ainda. Eu tô no processo, né? Se você falar pra mim, Ludmila, você é crente, você se veste modesto, você... Não, eu não me visto modesto.
Eu tenho que caminhar muito em relação a isso. N coisas. Mas da onde eu vim, da onde Deus me tirou, eu já evolui muito. E Deus tem muita paciência com a gente, sabe? Deus, ele é muito lindo. Deus, ele é muito lindo. Porque ele dá o tempo, sabe, pra gente assimilar. Deus não força nada. Quem força é o inimigo, né? Mas Deus, ele é gentil. Ele é carinhoso. Ele estende a mão. Ele não força você a entrar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus é gentil. Ele espera ser convidado. Sabe? E cada vez mais que eu me deparo com o amor de Deus, cada vez eu fico assim, constrangida. Eu lembro que nesse processo todo foram propósitos, jejuns, orações, aquela coisa toda, leitura da palavra, adoração, louvor em casa, ungir as coisas, aquela coisa toda. E faz muita diferença na vida isso, tá? Muita diferença. E eu lembro que teve um dia que eu acordei de noite. Teve uma época, tem épocas que eu acordo muito de noite, 3 horas da manhã, 3h10, 3h03, entre 3 da manhã. E durante muitas noites que eu acordei às 3 da manhã, eu voltei a dormir. E eu falo isso com tristeza, porque eu vejo que durante tanto tempo Deus tentou falar comigo e eu só tinha que ter ajoelhado e falado, eis-me aqui, sabe? E eu voltava a dormir. E acordava de novo e no dia seguinte a mesma coisa. E até eu falar para essa minha vizinha, eu falei, ai Glaucia, eu acordo muito de madrugada. Aí ela, é Deus querendo falar com você, deixa ele falar com você. Aí que eu entendi, eu não sabia. E aí teve um dia que eu me ajoelhei e orei e falei, eis-me aqui, Senhor, e comecei a agradecer e eu ouvi uma voz muito forte, uma voz de muitas águas, sabe? E ele me disse, eu escutei, não é que ele disse, você escuta no coração, sabe? Você escuta é uma coisa, não é você que tá falando com você mesmo, você escuta uma mensagem. E Deus falou assim pra mim, serva boa e fiel. E outras coisas. E eu choro emocionada lembrando disso, porque eu fiquei constrangida. Porque foi tão pouco que eu fiz por ele. E mesmo nesse pouquinho de ter acordado e falado isso, ele já me agradeceu, sabe? Tipo, serva boa e fiel. Meu, como assim? Deus, ele oferece tanto pra gente e a gente faz tão pouco por ele, né? Eu sinto que eu faço pouco, assim, eu sinto que nunca é o bastante, nunca será o bastante pra ele, né? Tudo que for feito ainda será pouco, né? Ao meu ver. E hoje, o que mudou na minha vida tendo Cristo é entender esse amor, entender essa imensidão que ele nos oferta a cada dia, sabe? O sacrifício que ele fez. Gente, eu acho isso assim, é de uma dimensão tão profunda. Você pensa aqui comigo, é o que a gente aprende. Deus é o Criador, certo? Ele é o Pai celestial, Pai das almas, né? Pai de todos nós, né? E ele é rei, e ele é soberano. Ele fez tudo. Ele é o dono de todo o universo. Ele é o
o chefe maior, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é tudo, certo? A gente nem consegue entender o que é isso, porque não cabe na nossa cabeça o que é tudo isso, né? Esse Deus, né, a palavra diz que ele fica no trono e que milhares e milhares e milhares de anjos e arcanjos, dia e noite, cantam: Santo, 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 Santo. E é um exército de anjos, né? Então você imagina a força desse local. Deve tremer, né? Santo. Deve ser milhares e milhares e milhares de anjos cantando dia e noite. Tamanha é a glória de Deus. Tamanha é a glória de Deus. E esse Deus, cara, esse Deus, ele se fez homem. Veio como Jesus para a terra. Ele saiu do trono dele de glória. Pega aqui comigo isso. Amigo, amiga. Pega comigo isso aqui. Ele saiu do trono dele de glória, onde milhares e milhares de anjos cantam dia e noite: Santo, 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 Santo. Ele se fez carne, ele se fez homem, veio como filho, Jesus. Pega aqui comigo que eu acho isso muito forte. Só que Jesus, como homem, o homem mais perfeito que já pisou nesse planeta, olha como a lógica de Deus é diferente do mundo. Você concorda comigo? Ele é rei. Ele é soberano. Pela lógica do mundo, ele tinha que nascer aonde? Num palácio, correto? Berço de ouro. Com todos os serviçais possíveis. Ele não tinha nem que pisar na terra. As pessoas tinham que se jogar no chão para ele passar em cima. Se você pensar pela lógica de quem ele é, ele não tinha nem que pisar nessa terra. Ele tinha que andar, entendeu? Olha como é que Deus é. Ele nasceu como homem, igual nós, carne e osso, cabelo, dente, igual nós. Nesse corpo aqui que Deus nos deu. Ele nasceu num corpo. Se despiu de sua glória. Cara, isso é muito forte. Não sei se você tá pegando aí. Você tá pegando? Isso é muito forte. Ele despiu de sua glória. Se fez homem de carne e osso. Só que é o seguinte. Ai, gente, eu acho isso tão forte. Ele nasceu numa manjedoura. Vou falar de novo para ver se você assimila aí. Ele nasceu numa manjedoura. Ah, Jesus. Fala para mim. Se a humildade de Deus não te constrange. Fala para mim. Nós aqui na terra querendo bolsa de couro, querendo perfume importado. Nós aqui na terra querendo faturar para poder viajar e ir para Paris. E ele, que é tudo, não fez questão de nada. Ai, gente, isso é muito forte. Aí, ele cresceu, ele viveu, ele evangelizou. Ai, louvado seja Deus. E ele morreu. Só que ele não morreu assim, dormindo.
Ele se sacrificou. Ele foi humilhado. Ele sofreu dores terríveis, chicotadas. Ele carregou uma cruz gigante. Ele foi pendurado vivo. Passava um vinagre nas feridas dele. Vinagre. Ele morreu. O dia mais triste da terra foi o último suspiro que Jesus deu na terra. Mas calma que não acabou. Colocaram ele no sepulcro. Ai, gente, eu não aguento, vocês me desculpem, eu falei pra você. Passou um dia, o inferno estava feliz. Passou 2 dias, o inferno festejando. Mas quando foi no 3º dia, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele calou o inferno todinho. Ele venceu a morte. E hoje ele vive. Amém? Por você. Pela tua alma. Porque a palavra diz que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. É o tamanho do amor de Deus por você. Quando você se depara com um amor desse, eu não sei você, mas eu não quero nunca mais sair da presença de Deus. Nunca mais. Olha, hoje eu tenho mais paz no meu coração. A minha fé está em Cristo. Antigamente a minha fé estava no dinheiro. Nossa, eu tinha dinheiro no bolso, vai estar tudo certo. Não, eu preciso trabalhar e ter dinheiro. Hoje eu trabalho para ter dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho minhas coisas. Mas a minha fé hoje está no lugar certo. Está em Jesus. Então todo esse testemunho que eu estou fazendo aqui para você hoje, vai dar mais de 1 hora esse vídeo. É exatamente o que aconteceu comigo e exatamente quem eu sou hoje. Quando eu olho para trás e vejo tudo que eu passei, eu entendi. E o mais surpreendente é que você fala assim, ó, tô terminando, tá, o vídeo. Nossa, Deus cuida de tanta gente, né? Onipresente, onisciente, onipotente. Isso significa que Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares. E a palavra diz que onde há 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então Deus está aqui. Porque eu estou aqui falando de Deus e você está aí escutando sobre ele. Então Deus está presente aqui. Certo? Eu achava assim, ó, antes. Nossa, mas Deus tem tanta coisa tanta coisa maior para se preocupar, vai se preocupar com o meu probleminha aqui. Deus tem tanta coisa, mas tanta gente, tanta coisa. Eu pensava assim. Mas aí eu comecei a falar com Deus. Eu lembro que teve um dia que, antes de ir pro culto, vou contar essa história só para você entender. E na frente do meu prédio lá em Minas tinha uma moça. Ela era uma moça mais velha. E ela estava segurando na mão de uma criança. Na mão. Estava com a criança de mão dada.
e ela estava desesperada. Ela estava chorando, com óculos escuro para disfarçar, mas dava para ver a lágrima correndo. E ela estava assim, ó, desesperada. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu me aproximei dela e eu falei: oi, tudo bem? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E ela começou a chorar. Não, é que eu vim tentar encontrar uma pessoa que ia deixar um dinheiro pra mim, pra eu conseguir comprar não sei o quê, mas aí a pessoa não tá atendendo o telefone. Era uma coisa assim. Eu lembro que eu dei um abraço nela. Eu abracei assim, eu fiquei tipo, sei lá, um tempo. Ela respirou, aliviou, me abraçou, acalmou. Eu acho que eu tava indo pro culto. Eu falei: você me desculpa, eu tenho que ir embora. Ela: não, tudo bem, muito obrigada. Eu falei: imagina, tava. Ela seguiu, eu segui. Naquele dia, eu não contei isso pra ninguém, tá? Tô contando agora pra você aqui no YouTube, mas eu não contei isso pra ninguém. Na época ninguém sabia, não fico falando não fico falando pros outros. Eu escuto muito, mas eu falo muito aqui no canal, porque é o meu canal, eu tô aqui no meu quarto conversando, fazendo vídeo, então eu falo muito. Tem muita coisa pra falar. Mas no meu dia a dia, eu sou uma pessoa mais boca fechada. Fico muita coisa. E nesse dia eu fui pro culto. Fui lá pro culto. Falei nada pra ninguém, sentei lá. O culto aconteceu. No meio do culto. E o dia que foi, esse dia foi uma pastora que ela tava descalço, né? Porque pastores que pregam descalço, quando eles sobem, tem alguns que tem esse posicionamento, né? Eu aprendi isso. Quando ele sobe, ela sobe, no caso era uma mulher, ela subiu descalço. Quando eles sobem descalço é um sinal de respeito e reverência, né? Dizem que aquele lugar é santo, né? Na palavra tem uma passagem que fala, né? Tire as sandálias do seu pé porque o lugar que você vai pisar é santo. Então, e essa mulher descalça, eu nunca tinha visto isso. Eu falei: nossa, Glaucia, por que ela tá descalça? Me deu agonia, eu não sabia, era ignorante, né? Nesse sentido. Aí que a Glaucia me explicou: não, é porque tal, falou, tá. Ah, tá, eu fui lá ler. Ah, tá. Aí que eu entendi, eu falei: nossa. Nesse culto, a mulher desceu, a pastora fervorosa, desceu, estava pregando, ela desceu, veio na minha direção, olha como é forte, ela veio na minha direção, ela me abraçou e disse: filha, lembra do abraço que tu deste a uma de minhas filhas? Eu te devolvo o abraço, sinta o meu amor agora, meu desabei. Como é que aquela mulher sabia disso? No mesmo dia? O que eu tô querendo falar pra você? Deus, ele ouve. Deus é um Deus vivo. Ele ouve. Ele entende. Ele foi homem um dia. Ele entende nossas dores, nossos sentimentos. Ele viveu isso. Ele entende. Ele nos entende. E ele é presente. Todas as vezes que eu orei no meu quarto, em sigilo, com Deus, eu fui respondida. Eu fui respondida. Eu só quero concluir aqui esse vídeo para falar para você que você tem um pai. Aqui na terra você tem um pai, foi seu pai. Mas no céu você tem um pai. Se você ainda não se aproximou dele, eu confesso, eu te oriento aqui, faça. Fecha a porta do teu quarto, assim diz a palavra, fecha a porta do seu quarto e ora, que aquele que te ouve no secreto, ele te ouve. Quando você senta, quando você se ajoelha, Deus ouve. Deus ouve suas orações,
Ah, Ludmila, mas eu não sei orar. Não tem problema. Orar é falar. Sim, Deus, Paizinho, não é Senhor Deus Todo-Poderoso? Não precisa disso. Eu, pelo menos, aprendi diferente. Falando, Pai, Paizinho, eu entro na Tua presença agora, te agradecendo, meu Pai, por tudo. Eu sempre entro agradecendo. Eu agradeço, Senhor, pela vida. Agradeço, 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 agradeço. Eu oro e falo. Fala do que você quer falar. Em vez de você ligar, mandar mensagem áudio pra tua amiga no WhatsApp. Ai, amiga, eu tô tão agoniada com isso aqui. Fala com Deus. Ajoelha e fala, Senhor, eu tô tão agoniada com isso aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer com isso aqui, Jesus. Como é que eu faço? Você pode me ajudar, por gentileza? Porque eu não... Do seu jeito. Fala com Ele. Que Ele te ouve. Enfim, eu sei que ficou um pouco grande esse vídeo aqui, mas eu precisava deixar registrado aqui no canal sobre tudo isso que aconteceu. Esse é o meu testemunho, né? Mais completão, porque eu já cheguei a fazer um testemunho aqui no canal onde, não sei, tá diferente. Esse aqui acho que tá melhor, tá mais detalhado. Mas é pra falar pra você que a vida com Deus é uma coisa, né? Quer dizer, Deus sempre está em todos os lugares. Mas quando você convida Ele para fazer parte da tua vida, quando você entrega a sua vida para Ele, quando você... O jogo muda. O jogo muda. Então, assim, se eu puder te dar um conselho, sei lá, você foi com a minha cara, se o que eu falo tem algum valor para você, se você considera as minhas palavras, eu te aconselho você buscar Jesus hoje, agora. Desliga esse vídeo e vai orar. Vai orar do jeito que você quiser, do jeito que você... Deus não rejeita oração, Ele não seleciona palavras. Entendeu? Chega lá e fala. Entrega a tua vida se você puder. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Senhor, o Senhor é o meu único, suficiente Salvador da minha vida. Jesus, eu te amo muito. Eu entrego minha vida nas Suas mãos. Fala isso para Ele. Porque a tua vida ela vai transformar. O que antes te causava medo, não vai mais te causar medo. Eu tô falando para você, isso é uma verdade. Pois o amor lança fora todo medo. Você não vai mais sentir medo. Você não vai ficar angustiado, você não vai ficar agoniado, você vai descansar, porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Você não entende por quê, mas você é feliz. Você não entende a paz que Deus traz para a vida da gente, a gente não entende como é que é possível, mas ela excede o entendimento. A gente não entende como é que é, além do nosso entendimento, mas ela é real. A paz que Deus traz, que Jesus traz para o nosso coração, ela é real. Adorar o nome de Jesus traz uma alegria real, mas não é uma alegria daquele batom que você comprou, que é uma cor maravilhosa, ou daquele perfume que você passou, que você gosta. É uma alegria que excede essas coisas. Ela vem de dentro, ela fica, ela exala. Até a tristeza salta de alegria na presença de Jesus. Tá entendendo? Tamanho é o... Eu não sei nem colocar, eu não sei mensurar em palavras. Mas eu preciso dizer para você que Jesus, só Jesus vai preencher aquele espaço, aquele vazio que você sente, que você não consegue preencher, nem com nada, sabe? Que você compra coisa, depois o vazio volta de novo, você compra, mas depois você sente vazio de novo, você vai lá, você bebe sua cerveja, mas depois o vazio... Esse vazio é a falta de Jesus na tua vida. O dia que você entregar a tua vida para Jesus, o dia que você entender isso, espero que você entenda isso, vai mudar a tua vida. A minha vida mudou, eu sou outra pessoa hoje. Então esse é meu testemunho. É para falar que aonde Jesus entra, Ele transforma. Isso não é papo de igreja, isso é real. Isso é real, uma coisa real, palpável, a gente sente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Escreve aqui embaixo para mim se você... Qual foi a sua experiência com Jesus? Essa foi a minha, eu quero saber a sua. Como é que foi?
Quero saber se você já teve alguma experiência com Cristo, se você está próximo de Jesus, se você está afastado de Jesus. Você tem orado, você não tem orado, você sabe orar? Conta aqui pra mim, eu quero saber. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. É um vídeo um pouco difícil, mexe muito comigo esse assunto, eu fico muito as emoções afloradas, mas eu louvo a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, Ele é bom demais, Jesus é fiel demais, Ele é muito lindo, louvado seja Deus. E é isso, que na tua vida tenha mais de Jesus, mais Jesus na sua mente, no seu coração, no seu espírito, na tua vida, na tua casa, na tua família, amém? Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau. Leia a palavra. Você vai entender sobre o amor de Deus ainda mais. Tá bom? Beijo.